Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas do Quai, do Face, do YouTube, das redes sociais e os amigos particulares do qual trabalhamos juntos, convivemos no dia a dia, né? Aos amigos do Quai, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, que acho meio difícil, né? Já devo ter entrado na Foiúde muitas irmãos e irmãs, mas meu nome é Eduardo Espiritualista, Eduardo Flores da Silva, que é o meu nome no Face, e Eduardo Flores da Silva no canalzinho do YouTube, um canalzinho que é muito pequenininho ainda, humilde, porque quando ele foi concebido para âmbito familiar, há 5 anos atrás. Nós não sabíamos que ia surgir esse novo empreendimento, né? Mas tudo nos desígnios de Deus. Agora que os irmãos já chegaram, fiquem à vontade, façam de conta que estão em casa. Vamos dar um tempo para falar com Jesus, falar com Deus. 10 minutinhos, 20, quem sabe 40. Mas vamos parar um tempinho e vamos falar com Deus? Se você está aqui no meu Quai, se você está aqui no meu Facebook, se você está aqui no meu YouTube, não é por acaso. Deus, Jesus, o teu mentor, teu anjo da guarda, teu guia espiritual, te inspirou, te aconselhou, te orientou ao ver essa napinha aqui, essa carinha, esse carinha esquisito, esse doidinho de pedra, a ficar olhando. Não porque eu sou bonito, que bonito eu não sou, né? Por bonito não é. É porque nós vamos falar de Deus, de Jesus. Nós vamos nos reviver, nós vamos nos alinhar. Essa luz que vocês estão vendo, luz normal, é a nossa luz que vai sair de dentro de nós no momento em que nós nos reconectamos com Jesus, com Deus, com a espiritualidade, com a fé, com a sua fé, com a sua fé, com a sua religião, com a sua doutrina. Aqui, nesse canalzinho, humilde canal, seja no Quai, seja no Facebook, seja no YouTube, a nossa intenção não é que você troque de religião. Não é dizer que a religião A é melhor que a B e que as duas são melhor que a C. Não. Não é provocar brigas, não é provocar desavenças. A nossa intenção é simplesmente revivermos a Boa Nova, o Evangelho de Cristo. Quais as palavras? Quais os sentimentos? O que Jesus quis nos mostrar, seja pela parábola, seja pela sua vivência, pelo que ele fez naquele dia, naquela noite, naquela hora. Porque cada ato, cada gesto, cada passo de Jesus, cada ida a uma cidade diferente, cada pessoa que ele cumprimentou, cada pessoa que ele conversou, que ele orientou, que ele curou, cada pessoa que ele chamou para trabalhar com ele, nada foi feito sem um pré-planejamento. E esse planejamento vem de Deus. E Ele, Jesus. E assim somos nós. Cada vídeo, cada leitura, cada propósito é um planejamento feito, começa com Deus, com Jesus, com nossos mentores espirituais, anjos de guarda de cada um de vocês, e nós, encarnados, para juntos voltarmos a tirar um tempinho com Jesus. E o momento é esse. E o momento é agora. Agora que vocês já chegaram, que vocês já estão cientes, respirando, a minha atmosfera, que é melhor, não é? Quando a gente se propõe a ouvir Jesus, a falar com Jesus, a reler as suas parábolas, a entrar em contato com Jesus, a atmosfera muda, não muda?
o ambiente fica mais tranquilo, não fica? O relógio para. Ele não para, mas a sensação para, né? A gente fica 1 hora aqui e vai parecer que foi 10 minutos. Isso eu garanto para você, meu amigo, minha amiga. Bora lá? Vamos fazer a nossa prece de abertura então, porque é sempre assim, né? Como é uma coisa com fé, com respeito, e para que Jesus, Deus, os mentores entendam que é mesmo com fé, com respeito, né? Para eles virem ajudar nós, para eles virem participar, para eles virem cuidar de cada um de vocês, daquilo que você precisa, necessita, meu irmão, minha irmã, nesse momento, e eu, ainda que não saibamos conscientemente, mas a gente sempre precisa de alguma coisa. Sempre precisa de uma orientação, de um conselho, de saber que Deus está conosco, Jesus, que não estamos sozinhos, sozinhas, por mais que moramos sozinhos, por mais que estamos separados, por mais que não temos relacionamento, nós nunca estamos sozinhos. Há uma família que nos ama, há um mentor, há um anjo da guarda, a Deus, a Jesus, a seu guia espiritual, mas alguém te ama. E quando você pensa assim, você não se sente só, porque você nunca está só. Bora lá? Pai, Pai amado, Deus, Criador da terra, Criador dos mundos visíveis e invisíveis. Pai, Tu que tudo sabe, Tu que tudo vê, Tu que é amor, Tu que é prosperidade, Tu que cuida, nos ampara e protege a todos os seus filhos e filhas, não importando raça, não importando credo religioso, não importando se confia, se acredita em Ti ou não, mas como um teu Pai amoroso, que Jesus nos ensinou, que Jesus nos mostrou, sempre que é pedido, sempre que é chamado, você venha ao nosso encontro. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade, dessa egrégora de trabalhadores, encarnados e desencarnados, que se juntam a esse elo, a essa corrente invisível para os olhos humanos, mas que se alicerça, que se fortalece cada dia mais. Quando se amplia, começamos com 1, 2, hoje somos milhares. Estamos crescendo, voltando para Ti, Deus, voltando para Ti, Jesus, do nosso jeitinho. E por isso te pedimos, humildemente, Jesus, nosso irmão amado, Deus, envie para nossos lares, envie para nossa casa, envie para esse estudo, para essa leitura, nosso mentor, nossa mentora, os espíritos de luz, os amigos que querem e continuam fazendo bem, nos protegendo, nos amparando, nos inspirando, intuindo, nos salvando no decorrer de nossas vidas. Que eles venham ao nosso encontro, aos nossos lares, aonde nós estivermos, aonde nós entrarmos em contato, seja com ao vivo, seja com vídeo gravado. Venha nos inspirar, venha nos intuir, venha participar dessa leitura, desse estudo coletivo, que nós, junto com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais e com esses irmãos e irmãs que nos assistem, que nos ouvem, que entram em contato de alguma forma, seja ao vivo, seja pessoalmente, seja gravado, mas que entram em contato com esses vídeos, com esses áudios, com as redes sociais, eles possam sentir as mesmas glórias, as mesmas benéficas, as mesmas bênçãos que eu sinto, que esse irmão, que essa irmã, que nós estamos sentindo nesse exato momento. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, e obrigado, amigos, por chegarem e virem atendendo o nosso socorro, o nosso pedido de auxílio, de ajuda, de inspiração.
E com o tradicional Pai Nosso que tu, Jesus, ensinaste a nós, nós daremos por aberto a nossa leitura desta tarde. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer tipo de mal. Que assim seja, assim será. Amém, amém e amém. A todos os irmãos e irmãs. Obrigado por estarem aqui. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelos elogios. Obrigado pelo coraçãozinho. Comentem, curtam, compartilhem. Eu não consigo dar atenção ao mesmo tempo, porque na hora da leitura aqui eu me concentro, né? E a maioria é canalizado. É aberto. Por isso que eu faço live, porque é aberto. Não tem nada programado. É programado sim a leitura, o texto e tal, mas então o que falar, o que Deus permitir que a gente fale, a gente fala. O que Deus permitir, a gente não, fica quieto, a gente fica. Bora lá? Então, gente, para não nos alongarmos muito, né? Nosso estudo, nossa leitura é sobre a vinda de Elias. Está aí no título dos nossos amigos do Facebook. Os nossos irmãos do Quai só ficarão sabendo nos cortes, né, que posteriormente a gente posta, ou hoje, ou amanhã, mas com certeza amanhã é certo, que essa hora já está os cortes no Quai sobre a aula de hoje. E aí sim estará o título, né? A vida de Elias. Dessa só o Marcos, pelo menos aqui, né? Lógico, depois a gente vai ler. Só o Marcos leu. Marcos relatou. Normalmente, no capítulo 9, versículo 9 até o 13. Vamos ler ela primeiro e depois vamos estudá-la. Vou tomar uma aguinha, a garganta. Quem não me conhece, eu trabalho em frigorífico e meu Deus, frigorífico para judiar a garganta é terrível. É uma coisa que você botar a cara no freezer e ficar ali. Imagina um calor de 35, 40 graus e você vai lá e bota a cara no freezer, fica ali um tempinho, uma hora ali, depois você vai tentar falar, a voz sai rouca, sai fraca. Então, o ideal é ficar 2, 3 dias sem estar dentro do trabalho do frigorífico, porque daí a voz volta ao normal e a gente consegue falar mais nítido, mais audível, uma descrição melhor. Mas nada impede, por mais que o mal tente impedir, por mais que segure a garganta da gente, que coloque empecilhos, falar rouco, tem que tomar água. A gente não pode jamais desistir dos nossos sonhos, desistir do nosso propósito. E o nosso propósito aqui é estudarmos coletivamente. Doa a quem doer. Eu quero meu caso assim. Acha o tempo, acha um horário, mas você vai ler, você vai estudar. Eduardo. Então, bora lá. Enquanto descia do monte, nós estudamos, o último estudo foi sobre a transfiguração, né? Que Pedro, Tiago e João foram lá, viram Jesus conversar com o próprio Elias, com Moisés. Aí eles ficaram, fazendo resumir, né? Aí eles ficaram espantados, ficaram, meu Deus, que é isso, né? Acabei com medo. Aí Jesus despertou ter medo e tal, tirou o medo deles, explicou que eram espíritos, que eram almas, mas não precisava ter medo. Né? Que Moisés e Elias estavam conversando da transfiguração lá no monte, que Pedro e Tiago e João viram, não precisa ter medo. Daí então, esses três estavam descendo, junto com Jesus, estavam descendo o monte lá então. Enquanto os três desciam do monte, Jesus lhe ordenou, né? Deu uma ordem. Que ordem foi essa? Não contem a ninguém essa visão até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Mas os discípulos o interrogaram, dizendo:
Os discípulos perguntaram, né? Não se aguentaram e perguntaram. Então por quê? Mas então, Jesus, diga uma coisa para nós. Então por que os escribas, né, dizem que ser necessário vir primeiro o Elias? Aí resposta a ele, Jesus dá a resposta. Porque Jesus é assim, Jesus não deixa ninguém sem resposta. Vai demorar um pouquinho. Às vezes a gente nem percebe, que está com a cabeça cheia, né? A gente nem percebe, mas Jesus deu a resposta. Jesus levou a pessoa até você para dar uma orientação para você. Jesus te mostrou em sonho uma ideia daquele problema. Jesus te levou para um lugar, para uma outra cidade, para outra região, conhecendo pessoas diferentes. Então Jesus sempre está dando a resposta. É você, é nós que temos que estar alerta. Jesus nunca deixa ninguém sem resposta. E aquilo não seria diferente, né? Jesus diz, Elias, por um lado, vem e restaurará todas as coisas. Eu digo-vos por outro lado, eu digo para vocês a verdade. Jesus continua. Elias já veio. Mas o povo, vocês, o povo, não o reconheceu. Fizeram de tudo o quanto queriam. Assim também é o Filho do Homem. O Filho do Homem está na iminência de padecer sob as mãos deles, dos escribas, dos fariseus, dos romanos, do povo. Então, ao ouvirem isso, esse relato de Jesus, os discípulos, né, Pedro, Tiago e João, entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Por quê? Aqui terminou, papapá, né? Por quê? Porque, pensa bem, quando os apóstolos perguntaram para Jesus, mas por que os escribas dizem que seria necessário vir primeiro Elias? E resposta, Elias, por um lado, vem e restaurará todas as coisas. Quem era João Batista? João Batista, primo de Jesus. Olha que honra, né? Ser primo de Jesus. De uma forma ou outra tem o mesmo sangue de Jesus. Primo de Jesus. Naquela época, ele devia ter uns... O João Batista, não era esse o nome dele. O nome dele era João de alguma coisa. Batista, por causa que ele batizava o povo. Então, é o João, sabe o João? Aquele cara, aquele maluco que fica batizando lá as pessoas lá no rio, lá, fica mergulhando as pessoas. Aí tanto batizador, batista, é João Batista, João o Batista. Então, Batista não era o sobrenome, era o apelido que incorporaram no nosso João. Vai então, João Batista. É. Quem era ele? O que ele fez? Na época que Jesus e ele nasceram, que a diferença é 5, no máximo 7, 8 anos, no máximo, que o João é mais velho, né? O mundo conhecia as leis, os 10 mandamentos, conhecia o Pentateuco mosaico, os 5 livros de Moisés, as regras, o que pode, o que não pode, conhecia. Mas fazia? Cumpria? O povo era honesto? O povo tinha amor no coração? O povo era solidário? O povo não traía? O povo não apedrejava ninguém? O povo respeitava as viúvas, respeitava as mulheres? Não, né? Porque se fosse assim, Jesus nem precisava ter vindo.
O povo tinha esquecido. Já fazia uns 200 anos, 300 anos, antes da vida dos dois, antes do nascimento de Jesus e de João, o povo tinha esquecido. O povo estava vivendo pior que Sodoma e Gomorra, estava fazendo tudo errado. Nem lia mais a Torá, nem lia mais a Bíblia. Moisés não, velho maluco lá que descobre. Era o pensamento do povo, na maioria. Então estava vivendo por si só, né, na ganância, no orgulho, com raiva, por serem praticamente escravos dos romanos. Então era uma brigaiada, não tinha nada de amor, nada de carinho, nada de compartilhamento, nada. Então quando Jesus disse que os escribas diziam, não, primeiro tem que vir Elias para restaurar todas as coisas, ou seja, os escribas, os judeus daquela época, o povo era judeu, eles acreditavam em ressurreição. O que é a ressurreição para os nossos irmãos judeus? E está na Bíblia. Ressurreição. Eles acreditavam, já aquele povo lá, 3.000 anos antes de Jesus, que haveria ressurreição, o Eduardo morrer, e daqui a 50, 100, 200, 300, sei lá, 1000 anos, haverá ressurreição, né? Daí teria que ser, na crença do judeu, na crença da ressurreição, teria que ser com a mesma farinha de dente, a mesma falha de dente, o mesmo olhar, a mesma pele, o mesmo DNA, o mesmo sangue, a mesma estrutura óssea, calvo, né, carequinha, óculos, do mesmo jeito que vocês estão vendo agora. Essa é a ressurreição que eles acreditavam e acreditam até hoje. Então, por isso que o povo dizia, tá, mas Elias não tinha que vir primeiro que o Senhor, e Elias não veio, porque eles queriam ver o rosto de Elias, o corpo de Elias, como Elias era na época em que ele esteve na última encarnação dele, antes de João Batista. Né? Só que Elias veio. Porque nós temos que lembrar, quando fala de ressurreição, a ciência já nos mostra, gente. A ciência já nos mostra e nós não somos tão inocentes assim, né? Que quem teve a honra, hoje eu vejo que é uma honra, sabe? Muita gente, quando eu converso, quando eu falo a verdade da minha história, onde é que tu mora no interior? Deve morar no sítio, deve cuidar de gado, deve, sei lá, tem vários bichos, coisa. Eu digo, não, gente, o meu avô comprou um terreirinho há 50 anos atrás, no fundo do cemitério municipal. No cemitério que mais tem enterros, né, velórios. Hoje é 2000 estamos no ano de 2026, março de 2026, 2 de março de 2026. E aí, na minha geração, e vai ser por muitos anos ainda, no mínimo mais uns 30, 40 anos, mais umas 3, 4 gerações, ainda moramos nos fundos do cemitério. Então, lá para os anos 80, anos 90, hoje com certeza não permitem mais, né? Por causa das leis, por causa das regras, para proteger a criança, né? Que mudou. Mas quem é dos anos 80, dos anos 90, sabe que isso aí de conceito tutelar, proibir tapinha na mão, não tinha, era só a lei da sobrevivência. Nós que somos da geração dos anos 70, 80, 90, né? Nós que temos 45, 50 anos de idade, ou mais, o que prevaleceu para nós foi a lei da sobrevivência. Era porrada, era tal, era tudo permitido, né? Era tudo permitido. Usar cinto de segurança, bota a criança lá atrás, lá no porta-mala, abre o porta-mala lá e bota lá e leva, se cair na rua porque não se segurou. Era assim. Então,
Eles nem pensavam nas crianças, né? E nós, a minha geração, até os anos 90, a gente brincava de se esconder, de correr entre os túmulos, entre as lápides. Nós com 8, 9, 10, 12 anos de idade. E era comum, quando, de tempos em tempos, o coveiro, o responsável lá da prefeitura, fazer a exumação dos corpos, né? Que é daqueles túmulos que não tem mais manutenção, que, sei lá, a família abandonou, ou não pôde pagar lá, alguma coisa assim, né? E aí eles tiram os restos mortais e colocam, naquela época era precário, né? Nos anos 80, 90, colocavam no saco e colocavam no ossário, uma gavetinha, né? Imagina um muro assim, cheio de gaveta, né? E botavam ali, tipo os cemitérios de Porto Alegre, né? Que é aqueles prédios lá, cheios de gaveta e colocavam. Então nós crianças, nós vamos brincar de se esconder, vamos brincar de correr, então ficava correndo lá, com 9, 10, 12 anos, e era comum nós dar de cara com aquilo. Né? Ver o pessoal abrindo aquele túmulo antigo, aí sai só o ossário, só os ossos. E um ser humano de 2 metros de altura, cabelo na sacola assim, ó, gente. Porque vai pegando o osso, vai se desmanchando, vai cabelo na sacola. A gente vê os casacão da época dos 1900, né? Aí criança, elas ficavam maravilhadas. Naquele tempo não proibia, né? A criança às vezes ia ficar com medo. Alguns amiguinhos meus ficavam com medo. Alô, Tarcísio! Né? Hoje você não tem medo, né? Mas, né? Tempo que você ficava com medo, daí eu tinha que explicar que o meu avô, minha família explicava que não precisava ter medo, era só osso. Mas quem não tinha vivência, né, espírita, que nem eu tive esse prazer, essa sorte, então eu não tinha medo, né? É só um corpo. Agora, quem não tinha, né, que era católico, evangélico e tal, até parava a brincadeira, ficava, não, é daí, isso aí, traz mau agouro, vou voltar para casa, vou brincar lá no campo, lá. Não precisa ter medo. Eu dizia, não precisa ter medo, o vô disse que não precisa ter medo. E aí eu ia lá. Hoje eu sei que era aprendizado. Eu ia lá, criança, olhava, que ainda apontava, cara, que falando aqui, olha o casacão aqui, ó, dos 1900, né, que existia mesmo, que era desse jeito estranho, né? Mas o que eu quero dizer? Todo mundo sabe que essa pele, o sangue, né, DNA, as veias, cabelo, tudo volta para a terra, né, e se some. Não tem como voltar a ser exatamente o Eduardo que vocês conhecem daqui a 300 anos. Encarnado. Que espírito vocês vão ver? Espírito vocês vão ver esse mesmo dentinho aqui. A não ser que eu evolua bastante, né, eu consigo dar uma reformulada, né? Mas se eu não evoluir, se eu continuar assim, para vocês me reconhecerem, eu só vou saber se é o Eduardo por causa do dente. É o Eduardo. Então, não tem como, ressurreição não tem como voltar no mesmo corpo, com as mesmas características encarnadas. Então, Jesus deixou bem claro, ele esteve aqui, Elias já esteve aqui, mas não como os escribas ensinam a vocês. Não como vocês leram a lei de Moisés, o Velho Testamento e até hoje, que é 2030, lá na época de Jesus. Elias veio e já fez o que vocês estão dizendo que Elias tinha que fazer, que era, veio e restaurará todas as coisas. O que João Batista falava? Agora chegamos de volta a João Batista. O que João Batista falava? Tudo que o Elias falou lá atrás, na última encarnação. Arrependei-vos, traição não é bom, é pecado, né? O Messias está chegando, aí dá tempo de se arrepender, voltem para Deus, voltem a ser pessoas boas. E o que as pessoas faziam? É um louco lá, gritando lá, no meio do rio lá, da lagoa lá, do açude lá, fica gritando lá, doido. É um doidinho aqui que abre o vídeo aí, fica falando sozinho aí, falando umas loucuras aí. É assim,
as pessoas poucas pessoas conseguem ver que é Deus, que é Jesus, te chamando. Então, João Batista anunciava, ele vai vir, e quando ele vir, eu não serei digno de, João Batista falando, né? Eu serei digno de tocar na sandália ou no chinelo que esse homem usa, que o Filho de Deus usa. E João Batista, que era conhecido por ter largado a vida mundana e se dedicado só a anunciar a palavra, a fazer o que Jesus fez, só que, né, ele tinha discípulos também, mas era um homem comum, né? E aí o que Jesus diz? Vocês não reconheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto queriam. João Batista, por mexer com a cunhada de Herodes, né? Não é mexer, ele falou a verdade, né? Herodes, você sabe que é pecado estar com a sua cunhada, você ter matado o seu irmão para ficar com a sua cunhada. Deus não gosta, isso é pecado. E aí a mulher, eles têm cuidado, a mulher quando fica vingativa, meu Deus, pois trate bem, trate com carinho, trate com respeito, não abuse, não faça assédio, porque mulher quando fica com ressentimento sai de baixo. Então essa mulher com ressentimento, o que ela fez? Aproveitou a festinha lá, no aniversário de Herodes, né? Que a sua filha, a filha dela, 15 anos, né? Imagina, 15 anos, bonito, né? Jovem, dançou lá, acabou seduzindo o velho Herodes, e o velho ficou, pô, peça o que quiser. Só que na cabeça do velho era, sei lá, um vestido, uma viagem, um namorado, um marido, sei lá o que for, né? Um palácio, alguma coisa. Só que até que a guria ia pedir, a guria não tinha maldade de começar. Mas a mãe dela, a mulher que João Batista estava alertando que estava no pecado, por ser concubina, né? Ser cunhada e ter ficado com o cunhado, né? Traído seu marido, a família. Ela fez a cabeça da filha, né? Para pedir a cabeça do João Batista, numa bandeja. Herodes ficou apavorado, Herodes ficou sem ação. Porque o Herodes, lá no íntimo dele, lá no íntimo, ele sabia que o que aquele homem falava era verdade. Ele estava agindo errado. Ele estava com a cunhada dele. O que para Deus era um pecado, e é. Traição é um dos piores pecados, gente. Eles pensam que matar e roubar é trair é pior, porque você está traindo a confiança da pessoa que larga tudo para estar com você. A pessoa faz de tudo, confia em você. Então, a traição é pior. É pior até do que matar, para as leis de Deus. E Herodes sabia disso. Então Herodes não ia matar, Herodes ia deixar preso lá, ia ficar enrolando, não ia matar. Mas como ele prometeu em público, deu a palavra dele, então o povo queria a resposta dele. E ele, se ele voltasse atrás, ele disse, não, isso eu não posso fazer, isso eu não posso fazer. Ele ia enfraquecer como um ditador, como um rei, como um governante. Então, teve que fazer. E aí, João Batista perdeu a cabeça. Então, João Batista, por fazer o bem, por ser honesto, por espalhar a palavra, por, como diz aqui, restaurar todas as coisas, ou seja, restaurar os ensinamentos de Deus, que era a missão dele, ele cumpriu a missão dele, perdeu a vida. E aí que Jesus continua aqui, né? E assim também o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus fala na terceira pessoa, por causa da humildade, né? Mas é ele,
Filho do homem é o próprio Jesus. E também o Filho do homem está na iminência de padecer sob as mãos deles, das mesmas pessoas que traíram João Batista, que é o povo. E não foi assim. Nós não vimos o povo receber Jesus como um rei na cidade, aplaudindo, Jesus entrando lá no seu burrinho lá, né? E o povo aplaudindo, é o rei, é o nosso Salvador, é o Messias, nós te amamos, nós te amamos. 3, 4 dias depois, 10 dias depois, estava lá, soltem Barrabás. Tá? Soltem Barrabás. Prendam Jesus. Eu tenho até medo de falar isso, porque é uma culpa que eu tenho, que eu devo ter participado disso, então é uma culpa terrível, né? Porque, pô, fazer isso com o Filho de Deus, que só quer o nosso bem, a nossa mãe. O povo fez. Então, eu disse, quanto queria, assim também o Filho do Homem está na iminência de padecer sobre as mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes tinha falado a respeito de João Batista. Aí aqui, outro assunto. Por que Jesus diz, não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem se levante dos mortos? Por quê? O que era a mentalidade da população, dos que tinham religião e dos que não tinham religião? Dos apóstolos, de todos. Todos. Que morreu. Morre em terra, deixa lá. Nunca mais. Não tem possibilidade de ver. Nem em sonho, nem nada. Morreu. Então, se Pedro, Tiago e João tivessem descido naquela hora, que viram a transfiguração de Jesus, e na transfiguração viram o Espírito, que tanto é que eles acharam que eram pessoas vivas, que nem eu, que nem você. Porque é assim, viram Elias e Moisés conversando, igual eu estou com vocês aqui, com Jesus. Se João, se Pedro e Tiago descessem lá e ajuda, Marcos, Lucas, vem cá, tem uma notícia para vocês. Olha, Jesus se transfigurou, virou a luz, talvez essa luz aqui, muito mais forte, vai chegar o fiscal. Mas vocês não vão acreditar, vocês confiam em mim. Sim, Pedro, pô, tá o nosso líder, pô, tá o mais experiente, o mais velho, e sabe como é que é a nossa tradição, os anciãos, né, os mais velhos, que falar é lei, te acredito. Tiago e João, eu vi Elias, eu ouvi a voz de Elias, Moisés, conversando com Jesus, olhando para nós. Sabe o que os outros apóstolos e a população ia dizer para Pedro, para Tiago e para João? Conta outra. Tá louco? Tomou vinho demais? Você está cego? É idiota? Você sabe que não existe vida após a morte. É isso que eles me dizer. Você sabe, pega lá a Torá, que né, a Torá é a Bíblia, pega lá a Torá, está lá o Pentateuco, o Mosaico, o Ciclo Moisés. Não existe vida após a morte. E sim, para Moisés também não existia, quando ele escreveu os livros. Né? Então por isso que Jesus disse, espera, porque só quando o Filho do Homem, que é ele, Jesus, se levantar dos mortos, que houve, né? Aí é que a população vai começar a ver, opa, Jesus estava entre nós. Tocou em Jesus, não tocou? Sim. Jesus jantou com nós, jantou sim. Viajava com nós, tudo, cara. E morreu, tu não viu ele morrer na cruz? Sim.
Ele ficou 3 dias lá. Quem fica 3 dias, pô, apodrece, né? O corpo apodrece, não tem como. Mas viu que Jesus esteve entre nós aqui. Jesus até mostrou as chagas. Né? Nós tocamos em Jesus depois da morte. 3 dias depois, em que ele veio ao nosso encontro, para provar que estava vivo. Então tem algo. A alma existe. A morte é só para o corpo, é só para a matéria. Mas o que tem dentro de mim, desse corpo, vai existir. Então eles começaram a ter algo por aí. Nem é só tudo materialidade. Aí foi o momento que chegou a hora de Pedro, Tiago e João relatar o que eles viram lá. A maravilha que foi. Porque, gente, quando a gente entra em contato com a espiritualidade, e todo mundo aqui, de alguma forma ou outra, em algum momento da vida já entrou de sonho, um arrepio na pele, uma sensação, achar que alguém está vigiando, aí olha para lá, não vê ninguém, um perfume, passa um ambiente assim, um perfume daquele pai, daquela mãe, daquela... Sabe assim, muito estranho, não tem ninguém em casa, ninguém mora comigo, de repente um cheiro de perfume, perfume da minha mãezinha, da minha avó, bem parecido. 99% que a bichinha, o bichinho vai dizer, né, com modo carinhoso, o pai, a mãe, passou ali, te visitou. Às vezes você está sentadinho ali e você sente um calorzinho, algo, né, tipo um afago na cabeça. Pode ter certeza, o pai, a mãe, alguém que você ama, está ali, que nem na vida real mesmo, te dando um carinho, visitando. Porque de tempos em tempos é permitido a eles nos visitar. E outros têm a possibilidade de ver, de sentir, de perceber, de sonhar mais vezes. Lembra que todo mundo sonha, só que nem todos lembram. Né? Mas todo mundo sonha. Todo mundo entra em contato. Então hoje está mais acessível. E mesmo assim ainda tem pessoas que, né, por preconceito, titubeiam. Mas no íntimo sabe que a vida não é só isso que nós enxergamos, não é só essa coisa, não é só a matéria, tem algo a mais. Então aqui, na vida de Elias, para terminar já, Jesus está nos mostrando que existe reencarnação. Aí você do YouTube, eu falo assim, errado, mas sabendo que é YouTube, é só para dar uma descontraída. Mentira, eu erro meu letra. O YouTube. Tá, eu não encontro na Bíblia reencarnação, a palavra reencarnação. Sabe por que você não encontra? Pelo simples motivo que o ser humano sempre foi orgulhoso. Imagina vocês, essa Bíblia, Evangelho, que nós conhecemos hoje, ela passou por centenas de traduções. E a verdadeira, que são os manuscritos, ou manuscritos, encontrados lá no rio, lá no Mar Morto, na Mesopotâmia, no Egito. Em 1900, foi em 1920, é por aí. Lá tá a reencarnação escrita. Mas por que não traduziram para o português, para o inglês, para as línguas greco-romanas? Com orgulho. Você imagina, a Bíblia que nós conhecemos hoje, lá em 600 anos atrás, 1000 anos atrás, na verdade 600, 700 anos atrás, quando chegava ao conhecimento de uma rainha, de um rei, eles liam aquilo
E aquilo que tocava no orgulho deles, no ego deles, isso é verdade, gente, isso é verdade, não é imaginação minha. Está provado, tem vários estudos científicos provados, espalhados aí no YouTube, no Google, Wikipédia, ou comprando os livros mesmo. Provado, provado, não é imaginação minha. Claro que eu tenho minhas fontes, mas é provado, não precisa nem fontes espirituais, é provado. As pessoas, peraí, eu sou um rei, eu sou o Eduardo, eu sou dono de todas essas terras aqui. Como que o meu servo, a minha serva, aquele meu escravo, aquela minha escrava, só porque é uma pessoa boa, uma pessoa, mesmo não tendo nada, né, porque naquela época assim, nem comida direito, mas mesmo assim, só porque reparte com os pobres dela lá, com os iguais dela, ele, só porque faz o bem, não judia de ninguém e tal, é honesto, quando morrer vai ser melhor que eu, vai estar no céu, para nós espíritas vai ter uma casinha lá e tal, né? Na colônia, em Alphaville, vai ter essa luzãozinha e tal, né? Que nossos parentes já fazem para nós, né? Como fazendo. Como? Por que isso? Não, tira isso. Eu, o rei, o Eduardo, o poderoso, vou ter que dividir meus bens, dividir, partilhar a minha riqueza com essa gente pobre, com esses meus escravos. Tira isso, tira isso. E o que os papas, os sacerdócios, das religiões da época tiveram que fazer? Para não morrer, para não serem enforcados, para não serem presos, para não serem torturados. O medo fazia o quê? Risca, 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 risca. Então fizeram uma adaptação ao gosto. E de tempos em tempos acontecia isso. Agora parou. Agora nos últimos 200 anos parou. Agora ninguém mexe mais. Por quê? Porque o conhecimento já está avançado, então quem mexer vai se dar mal. Né? Mas há 500 anos atrás, gente, podia mexer e um país só ia ficar sabendo que o outro mexeu 200 anos depois. Quando alguém se aventurasse lá e pegar a Bíblia, opa, não está a mesma coisa que a minha Bíblia lá da Itália. Lá. Aí, então, dava para mexer. Hoje não. Hoje, se o Trump lá e querer mexer na Bíblia, nós já vamos nos revoltar, já vamos na mesma hora aí. Ele está lá pedindo lá pro Papa lá, já ficou sabendo, tem live e tudo, e tipo, vamos para cima. Então não dá. Mas naquele tempo dava. Não foi isso. Por quê? Porque Jesus deixou bem claro aqui, ó. Elias já veio. Elias já veio. João Batista. Por que? Como explicar que naquela época, sem tanto conhecimento como nós temos hoje, sem tanta facilidade para ter conhecimento como nós temos. Hoje nós podemos sair de casa e podemos conhecer o mundo inteiro, países, nacionalidades, aprender novas línguas, tudo. Então nem sei sair de casa. Mas como explicar 2030 anos atrás que não tinha nada disso, não tinha nada disso. E nasce um homem pobre, João, né, o Batista, com um conhecimento memorizado, com a Bíblia inteira, a Torá, a Bíblia na cabeça, sendo que teve pouco contato. Por que teve pouco contato? Eu acho que não teve nenhum contato com a própria Bíblia de papel mesmo, porque naquela época, até a época de Jesus, enquanto Jesus esteve entre nós, e uns 50 anos depois de Jesus, 100 anos depois de Jesus, só poderia ler a Bíblia, só poderia abrir a Bíblia, os Evangelhos de Moisés, quem nasceu para isso, quem nasceu para ser escriba, quem nasceu para ser fariseu. Era um grupinho. Aí eu chego ao Eduardo, eu quero ler, não. Você primeiro vai ter que fazer o curso, você vai ter que ir para o convento, você vai ter que ficar lá, abdicar da vida, abdicar de tudo. Aí depois de uns 10 anos, você começa
a ler. Se a gente perceber que você virou um escriba, um fariseu. Porque se você titubear, então não era com a simplicidade que nós temos hoje. Então, imagina o João Batista ter todo o conhecimento sem ter entrado em contato com a Bíblia, com o Evangelho. Qual é a explicação? A reencarnação. Era mesmo o Elias. Porque daí o Elias que sabia de tudo isso. Só trouxe a memória para ser um novo corpo. É o que nós vemos hoje com tantas crianças aí inteligentíssimas, experientes, mais inteligentes que nós. Apesar de eu me achar inteligente, enquanto uma criança de 7, 10, 12 anos, eu titubeio, eu fico, baixa a bolinha, tu não é tão inteligente assim não é. Ainda bem que por enquanto não tem consciência, mas imagina quando tomar consciência com 20 anos de quem é. Aí o velho Eduardo é um burro para eles. E eu me acho inteligente. Nós nos achamos inteligentes, nós nos achamos. Porque comparando com a nossa geração, com nossos pais, nós somos mais inteligentes que nossos pais. E nossos pais são mais inteligentes que nossos avós, e assim por diante. Só que chegou agora, os nossos filhos, os nossos netos, nossas netas, 200 vezes mais inteligentes. E como explicar isso? Se eu for só por viés da crença, esqueça que tem reencarnação, esqueça de alma, de espírito, de vida anterior. Se eu for só na crença que aquele filho, aquela minha filha, aquele meu neto que tem 1 mês, ele foi criado só há 9 meses atrás. 10 meses atrás, 12 meses, 10 meses atrás, 2 meses atrás. Então quer dizer que, se fosse assim, quer dizer que Deus privilegia uma geração em detrimento a outra. Sério isso? Quer dizer que Deus, a nossa geração que tem 45, 50 anos, nos deu uma inteligência a mais dos nossos pais, porque achou nós engraçadinhos. E agora está dando inteligência a mais para os nossos filhos, nossas filhas que são mais inteligentes que nós. Admitamos ou não, mas são. 99% deles que estão por aí são. Porque Deus achou mais bonitinho, engraçadinho o rostinho deles e tal, a linguagem. Não, gente. São espíritos, e nós também, e nossos pais, que venhamos de geração em geração, e que cada vida que nós temos, nós aprendemos muitas coisas, não aprendemos? Dos nossos 0 anos até os 45, 50 que nós temos hoje, aprendemos muita coisa, aprendemos. Fora de colégio, faculdade, mas coisas da vida mesmo, né? Isso não morre, gente. Nós levamos para outra vida. E quando nós retornamos, mas não nesse corpo, infelizmente esse corpinho eu vou ter que deixar. Mas eu quero vir um corpinho mais melhorado, mais bonitinho, né? Que esse não foi tão bonitinho assim. Mas o corpo vai ser novo. Igual essas crianças que têm 1 ano, 2, 5. É um corpo novo, é um corpo diferente. Mas aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles sabem fazer, aquilo que eles têm na vida deles, a história da alma deles, está lá, está naquela cabecinha. E quando tiver 20, 15, 30, 40 anos, vai eclodir. É isso que Jesus quis falar aqui. Que sim, há reencarnação. E é essa a explicação do que tantas crianças inteligentes, tantos adolescentes, por que está tendo uma revolução no mundo? Porque pode notar, cada geração tem uma determinada revolução para fazer. Né? A gente não aceita algumas coisas, a gente reluta, a gente faz caminhada, faz passeata, faz alguma coisa. Cada geração tem uma missão. E essa missão de agora, desses aí, que tem 5, 10, 15, 20 anos, a nossa
que já estamos indo embora, né? Daqui uns 40, 50 anos, mas nós estamos indo embora. É a última geração que ainda está no meio termo. A gente ficou mais pro mal. É agora que a gente está indo pro bem. Tá mais mundano, né? Beberagem, traição, mulherada, homem, papapá. Mas ainda estamos, né? Na gangorra. Nós estamos indo embora, gente. Aos poucos, nós estamos. Olha o que está acontecendo aí, olha as guerras, olha as ditaduras caindo. Não é à toa. É para a nossa geração ir embora. Porque nós estamos atrapalhando a Terra. A Terra está evoluindo, a Terra está mudando. A Terra já mudou a vibração dela, a vibração energética dela. A Terra já está mudando até a formação geológica dela. Cada terremoto que dá, cada ciclone, cada catástrofe assim, climática que dá, muda a Terra dela, muda a fisionomia, muda o físico da Terra. Por que isso? Porque a Terra prometida por Jesus, a Terra que Jesus prometeu, chegou. Né? Vou preparar a Terra e quando ela estiver pronta eu chamarei vocês para ficarem ao meu lado. Essa Terra é a Terra. Ela não vai explodir. Ela não vai pegar fogo. Ela não vai inundar. Ela não vai descer uma larva dos vulcões. Não vai dar uma ventania. Não. Nosso corpício, nossa alma, quando nós, daqui 50 anos, 60, 70, mas a gente vai ter que ir embora. Com 90, 95 anos, mas a gente vai ter que ir embora, não adianta. E aí, essa geração que tem um pouquinho mais de evolução que nós, pelo menos metade dela, já vai ter um coraçãozinho um pouquinho melhor que nós. Já vai estar um pouquinho mais preparada para a nova Terra. E os filhos deles, sim, o seu bisneto. Se você tem 50 anos de idade hoje e tem um neto, uma neta, o seu bisneto, a sua bisneta, esses sim conhecerão a Terra regeneradora. Eu dou minha palavra, nós damos nossa palavra porque é o que está acontecendo. Desde 2000 anos, 30 anos atrás, desde que Jesus desencarnou. Então quando Jesus veio, já começou a preparação, a mudança para a nova Terra, para a Terra de regeneração, mais amena. Tem um pouco de maldade? Vai ter, mas não tão grande como é hoje. Vai ter um pouco de falsidade? Vai ter, mas não tão grande como é hoje. Vai ter um pouco de corrupção? Vai ter, mas não tão grande como é hoje. Porque as pessoas vão ser mais calorosas, mais amorosas, mais afetuosas. E é por isso que os bons, as boas, os filhos, as filhas de Deus, de todas as religiões, estão começando a aparecer. Estão começando a botar a carinha para fora. Por quê? Porque chegou a hora. Ou a gente faz o bem, ou a gente professa a nossa fé que escolhemos. Escolhi ser católico, então eu seja católico de coração. Escolhi ser evangélico, então eu seja evangélico de coração, sem preconceitos. Se eu escolhi ser espírita, então que eu seja espírita de coração, sem preconceitos. Por que eu digo de coração? Todas as religiões ensinam a não ter preconceito. Todas as religiões verdadeiras ensinam a amar alguém sem olhar a quem. A amar alguém sem esperar algo em troca. Se vier, que bom, né? Mas se não vir, nada de ressentimento, nada de eu ajudo, a pessoa não me ajuda. Aí eu ajudo, a pessoa não liga pra mim, não conversa comigo. Aí eu ajudo, a pessoa vira as costas pra mim e nem senta comigo pra tomar café. Ela é que se entenda com Deus. Simples assim. A nossa parte e as gerações futuras é mostrar o amor. É mostrar que chega. O mal já fez de tudo. Dominaram aí
dominam, né? Fazem as guerras, dominam os países, mandam e desmandam em nossas vidas, nos maltratam, nos humilham, nos botam de escanteio, botam de canto, dizem que os bons são idiotas, são bobos, são, né? Que onde é que se viu fazer o bem e tal, que é coisa de trouxa, é coisa. Deixa. Acabou para eles. Eles têm no máximo 40, 50 anos, que é o tempo de vida delas, de quem está aí no mundo inteiro, no mal. Mas desencarna para ver. Desencarna para ver. Eu não queria falar isso aí, mas está na hora. Né? A missão é essa. A missão é essa. É esclarecer, doa a quem doer. E eu já senti na pele isso aí. Eu senti na pele isso aí. Quem continua no mal, principalmente o mal mesmo, esses que matam, esses que violentam nossas mulheres, batem nas nossas mulheres, judiam nossas crianças, não mal, corruptos, apoios corruptos, preconceituosos de toda, porque não é só preconceito de etnia racial, né, gente? De cor, de raça, não. Preconceito, todo tipo de preconceito. Preconceito de tom de pele, preconceito da aparência da pessoa, preconceito porque é pobre, só que o outro acha que é mais rico, que é mais rica, preconceito de classe social, todos os tipos de preconceito de religião, preconceito de nacionalidade, né? Misoginia. Quem for assim, gente, eu sinto muito. Repense seus atos, assim como eu, em 2025, levei uma dura chamada de atenção. Eu fui levado para um umbral. É o inferno aí para vocês aí, mas umbral. Espírito Gilberto, São Paulo, quem é espírita aí, fui levado para um umbral, largaram lá. Nunca tinham feito isso. Nunca tinham feito isso. Até então era só sonhos bons, né? E viagem astral, e coisa, e conversa e tal. Mas como eu tava ranzinza, eu tava nervoso, né? Irritadiço, né? Querendo largar tudo, querendo desacreditar na fé, querendo questionar a Deus, pensando, pô, eu sou honesta desde os 5 anos de idade, Deus não conheço por gente, eu escolhi ser diferente. E parece que tudo dá errado, né? Não tem mulher, não tem família, não tem isso, não tem aquilo, fica sozinho num canto e coisa. Eu tava querendo largar tudo mesmo, viver normal que nas pessoas. Aí sabe o que meu anjo da guarda fez? E às vezes faz com vocês também. Só que vocês não têm esse conhecimento aí, não entendem a mensagem. Mas eu estou explicando para vocês justamente para vocês entenderem a mensagem quando acontecerem com vocês. Quando vocês tiverem um pesadelo. Me tirou do corpo. Dormindo, né? Dormindo. Mas fez eu ver eu sair do corpo para ter certeza que não era um sonho comum, um pesadelo. Apareceu e falou: eu vou te levar para um lugar que, infelizmente, se você não repensar suas atitudes, meu irmão, infelizmente é seu destino. E me levou. E me levou. E quem tem mentor e conversa com seu mentor, seu da guarda, tipo o Divaldo, como o Chico, sabe. Eles não são assim tão paizinho, tão mãezinha como as pessoas pensam. Quando tiver que dar uma dura, quando dar um conselho, uma orientação, que nem um pai tem que fazer com o filho, uma mãe tem que fazer com a filha, faz. E levaram. E largou lá. E eu sofri. Sofri. Acordei assim. Quando consegui, né? Acordar. Aí chorando, desesperado, com dor no corpo. Apanhei mesmo. E aí eu jurei nunca mais. Aí foi que deu essa guinada. Aí foi onde eu
Disse, não, eu vou me assumir, e já que estou com 45 anos, agora é para valer, agora é até a morte religioso, até a morte crendo em Jesus, crendo na espiritualidade, e gostem de mim ou não gostem, bloqueiem ou não bloqueiem, chamem de louco ou não, mas a partir lá em 2025, né, lá em junho de hoje, eu vou pegar essa oportunidade e vou corrigir meus erros. E aqui estamos nós, né? Então, gente, por que eu contei isso? Por que me deixaram contar isso? Que era uma coisa, é um segredo íntimo. É um segredo íntimo. É a última oportunidade, gente. Aproveitem a sua fé. Vão mais na igreja católica. Vão mais nas igrejas evangélicas. Vão mais nos centros espíritas. Leem mais. Veio algum pastor que vocês gostam, algum palestrante, algum padre, alguma coisa que vocês gostam, ou um Eduardo, alguém, ou uma mulher, um homem, que vocês gostam, que está falando de Deus, de Jesus, de coisas boas. Porque é a última oportunidade, gente. As pessoas estão levando a brincadeira. O demo, coisa ruim, está fazendo as pessoas levar na brincadeira, que é justamente porque ele quer que você se ferre. Ele sabe que Jesus está lá trabalhando. Na egrégora, né, os anjos, um monte de gente. Estão lá nos umbrais, lá nos infernos, para quem é de inferno, nos purgatórios, para quem é de purgatório. Mas é lá onde a gente sofre, onde padece um pouco. Estão lá, estão recolhendo as pessoas. Aqueles que continuam no erro, aqueles que não querem mudar, assim como nós, vivos, encarnados, não queremos mudar. Não, é o meu jeitinho, eu sou assim mesmo, intransigente. Mulher tem que obedecer. Mulher tem que estar comigo com medo. Infelizmente a maioria dos homens acha assim. Né? E eu vejo, a gente que tem olhar, a gente percebe. Lá na firma mesmo, eu estou sentadinho lá no pátio lá e vendo os casais indo embora. Eu olho para a hora da mulher lá, eu leio, olho para o zoinho dela olhando para mim. A hora dela está me dizendo, o olhar, a feição está dizendo, eu tenho medo, eu tenho pânico, eu tenho pavor. Eu não amo esse homem. Mas ele me bate. E é ou não é assim? 99% faz isso. É na força. Não é no carinho. Não é no respeito. Porque se a maioria fizer no respeito, talvez não consiga. E aí vive que nem eu. Porque a gente que não bate, a gente que vive no respeito, nem toda mulher e nem todo homem está preparado para viver com uma pessoa assim. Porque foram criados e acham que um relacionamento tem que ter briga, tem que ter tapas, tem que ter traições para ser um relacionamento normal. Não. O relacionamento é amizade, companheirismo. Há muitas provas por aí. Tem que parar para pensar um pouco. Porque já tem relacionamento, só falta o sexo. E é o verdadeiro amor entre o casal do que casal que faz sexo todos os dias. Porque aquele casal ali talvez briga, talvez se estapeie, um não consegue confiar no outro, e é desavença, é brigaiada, é desarmonia, e é só fachada para os outros, para não dividir a casa, não perder os bens. Não, uma desarmonia e tal. E às vezes aqueles que nem tiveram sexo ainda, mas tem a troca de carinho, tem a troca de olhares, a confiança, se dão bem, se harmonizam, tem os mesmos pensamentos, os mesmos ideais. Já é um casal que só falta a união 3D. Mas lá, na quinta dimensão, já são casados. E é por isso que se dão bem. E é por isso que se afinizam. E é por isso que gostam da presença um do outro mesmo em silêncio. Mesmo por segundos. Mas isso só entende a próxima geração, que é os nossos pequeninos. Eu já vou ensinar para vocês o que é isso. Vocês vão ver nos relacionamentos deles. O que é um relacionamento de verdade? Quando você pode confiar. Porque você confia não porque te disseram para confiar. É porque você sabe o caráter da pessoa. Você sabe o ídolo. Você sabe quem a pessoa é. Não que as pessoas contam para ti. Não que tu enxerga. Mas tu sabe o que é lá no coração da pessoa. E aí você confia.
Esse é o verdadeiro ensinamento. Então, para terminar, já estão pedindo para terminar, e vamos terminar então, que já se estendeu, né? 1 hora. Então, sobre a vinda de Elias é isso aí. Sobre Jesus falando sobre a reencarnação. Queiram ou não queiram. Gostem ou não gostem. E a mensagem é: vamos aproveitar as últimas oportunidades. Nós estamos vendo aí as guerras. Nós estamos vendo furacões aqui no Rio Grande do Sul, tornados, enchentes. Está muita gente morrendo. Eu não estou livre de morrer daqui um pouco. Ainda mais que enfrento, né, estrada todo santo dia e de madrugada ainda. Vai com o motorista dar uma cochilada, dá um infarto nele. Vamos embora. Então, vamos começar a pensar no futuro. Nós temos a vantagem dos irmãos que estão desencarnados, que estão mortos no corpo. Eles não têm mais essa oportunidade, eles estão lá, sendo separados do joio do trigo. Jesus, meu irmão, infelizmente, tal. Mas você vai ter uma oportunidade, você vai ter que recomeçar e tal. Vamos lá para Quiron, vamos lá para outro planeta. Na Terra não dá mais. Porque se você voltar, você vai ficar atrapalhando. Porque o mal só atrapalha, né, gente? O mal quer pisar em cima dos bons, o mal quer humilhar os bons, o mal tenta enganar, tenta esconder as coisas, o mal faz intriga, o mal inventa coisas das pessoas boas para as outras pessoas acreditar nelas e se afastar dos bons, que é um grande erro, né? Quando você ouvir alguma coisa, primeiro pesquisa, observe, vê se realmente o que fala daquela pessoa é verdade. Muitas vezes é inveja, muitas vezes é querer só afastar vocês. Não caia nessa lorota. Observe, vê se é verdade, conversa com a pessoa, descubra se é verdade o que está inventando. Não vá na primeira notícia que fala. Porque o mal quer destruir os bons e as boas. E você que está aqui com nós, aqui você é bom, porque para aguentar alguém falando de Jesus que não tem fama, é porque você é de Jesus. Da sua fé, do seu jeitinho. Você é. Só falta você entender e pôr no coração, é a última oportunidade que eu tenho. Eu não sei se eu vou ver mais 60 anos, mais 80, né, até os 95, 100 anos, ou só mais um ano. Mas é a última oportunidade que eu tenho, e eu vou pegar essa oportunidade e vou ser uma pessoa boa dentro das minhas possibilidades. Não vou poder sair por aí doando coisa porque eu não tenho dinheiro. Não vou poder sair por aí doando almoço, janta, porque eu não consigo. Mas eu posso doar a minha honestidade. Eu posso doar o meu sorriso. Eu posso doar o meu carinho, meu respeito. Parar de bater, parar de gritar, parar de xingar, parar de falar mal das pessoas, parar de fazer fofoca, parar de fazer intriga, parar com os vícios. São pequenas coisas que para Deus, para Jesus, é grande coisa. E quem sabe lá no futuro é o que vai salvar nós. Porque não pensem vocês que eu estou livre. Ninguém está livre. Ninguém que está vivo, encarnado, está livre. Todos nós estamos sob julgamento de Deus, de Jesus. Todos nós. É eu. Porque vocês põem aqui, o Eduardo fala, o Eduardo lê, o Eduardo está livre. Se eu não praticar o que eu leio, o que eu falo, estou livre de coisa nenhuma. É pior o julgamento para mim. Porque para mim, vão dizer, Eduardo, tu não tem desculpa, né, meu velho? Tu foi criado numa religião. Dois lados. Duas opiniões diferentes, né? Evangélico e espírita. Você ia? Você tentou? Mas por que você fez errado? Não tem desculpa. Mas talvez o meu irmãozinho do lado, que não teve uma família religiosa, teve um lado, e não lê, eu olhava aqui, esse louco aí falando, eu vou olhar meu TikTok aqui, minhas mulheres rebolando aqui, tá? Aí vai chegar na hora, mestre, eu não tive tempo de ler a Bíblia,
Eu nasci numa família que não lia, que não sabe como é que é e tal. Aí Jesus dizia, talvez, né? Talvez sim, talvez não. E comparando com o Eduardo, você tem essa nuance aí. Pode ser que dá uma escapadinha. Agora, o Eduardo não. Eduardo, vem, tu vai lá para outro planeta lá, porque, pô, tu é sem vergonha, tu sabe o que é certo e o que é errado. Tu lia, tu veio de uma família que não fez. Então essa é a responsabilidade sua e minha. Quanto maior a gente conhece Jesus, e todos vocês conhecem, vocês vão na igreja, em algum domingo vocês vão na igreja católica rezar, não vão? Em algum dia da semana vocês vão nas Assembleias de Deus, nos aniversários da vida, no Mundial, essas coisas aí. Em alguma quarta, por sábado, vocês vão no centro espírita, não vão? Então, nós conhecemos Jesus. Nós conhecemos o que é certo e o que é errado. Então, muito cuidado. Ao desencarnarmos, nós vamos ser cobrados. Já estamos, em vida nós estamos sendo cobrados. Porque muitos não se apercebem, mas já em vida nós estamos sendo cobrados. Esse foi o spoiler que eu quero dar para vocês hoje e para mim mesmo. Sempre relembrar que Jesus já está colhendo. Ele já está separando os bons, as boas dos maus. Só que não como as pessoas imaginam que ele ia vir, ia matar tudo de uma vez, aí só os bons iam ficar vivos e tal. Não. Tudo no tempo de Jesus, né? Ele sabe que nosso corpo é perecível. Por mais que dure 80 anos daqui para frente, mais uma hora eu vou ter que sair desse cativeiro aqui, né? Eu vou ter que ir lá. E Jesus só fica esperando, né? Jesus só fica, não precisa, vai viver a tua vidinha, Eduardo. Uma hora tu vai ter que vir. E é dito e feito, né? Uma hora eu vou ter que ir. E aí é que acontece a separação do joio e do trigo. Já está acontecendo. Pega aquele livro. Vamos voltar aqui. No Mundo de Regeneração, o último livro que Divaldo Pereira Franco escreveu. Ele escreveu bem na época da pandemia. Deu a pandemia 2019, finalzinho de 2019. Em 2020, janeiro, fevereiro, ele lançou o livro. E é exatamente tudo que aconteceu antes da pandemia, no momento da pandemia e o que está acontecendo agora. O livro foi lançado em 2020. E o que está acontecendo agora, 25, 26, 27, 28, 29, está lá no livro. E aí como é que eu não vou acreditar aqui? Que Jesus está fazendo a colheita. Como é que eu não vou ficar com medo? Meu Deus do céu. Essa geraçãozinha aí tem uma vantagem que estão pequenos e já vieram com um upgrade, né? Já vieram um pouquinho melhores. Mas a minha geração é a última. E Jesus está levando rápido, está dando guerra, está dando tornados, está dando enchente. Né? Lá nos nossos irmãos mineiros, lá, né? Morreu 80 pessoas até agora. Aqui no sul, todo ano da enchente, morre 10, 15. Acidente de ônibus, está dando direto aí, morrendo 10, 12 pessoas, avião, né? Terremotos, guerras. Agora mesmo lá, no Irã, lá, 800 pessoas já morreram. Vai morrer mais ainda, porque vai ficar umas 2, 3 semanas de guerra. Eu não é para não ficar com medo. Eu não é para não acender o sinal de alerta. E nós estamos aqui dizendo para vocês, acenda o sinal de alerta. Vocês estão tendo a vantagem, assim como eu tive, vocês estão tendo a vantagem. Hoje é papo de louco. Eu sei que para vocês aí, muito é papo de... isso é papo de louco, é. Mas não é, gente. Não é. Não é. Analisem para ver. Analisem para ver que de 2019 para cá está morrendo milhares, milhões. E justamente nossa geração. Nossa geração. Uma coincidência? É que a regeneração está chegando, já chegou já, na verdade. Só que nós, né,
a nossa geração ainda são a maioria que faz mal, né? Os maldosos aí, os bandidão têm 45, 50, 60 anos de idade. Os presidentes, os reis, né? Os ditadores, com 60, 70 anos de idade. A nossa geração, essas aí, 70 e 42, nós temos que abrir o olho e porque nós estamos indo embora. Vamos receber o julgamento de Jesus. Então, para vocês estar aqui, é porque Jesus está dando uma colher de chá para vocês e para mim, que vocês estão seguindo Jesus, então fiquem tranquilos, mas façam o bem. Voltem mais para Jesus. Seguem a fé de vocês, que vocês têm. Aqui ninguém quer trocar de fé. Aqui ninguém quer dizer vida espírita. Não. A proposta de Jesus, de Deus, que nos incumbiu, agora falando sério mesmo, que nos incumbiu é não force as pessoas a trocar de religião, porque a religião foi vocês homens que escreveram. A religião foi vocês homens que escreveram. O que Jesus quer é que não haja brigas entre nós, por causa de religião, por causa de fé, porque o que Jesus quer é que nosso coração, não importando o nome que nós dermos, seja caridade, seja amor, fraternidade, solidariedade. Tendo isso aí, pouco vai importar se é católico, se é espírita, se é evangélico, se é budista, se é ateu. Então, a mensagem aqui é, nunca vocês vão dizer, não, aqui só fica no meu canal que eu for espírita. Não, aqui só fica no meu canal que eu for espírita. Não, porque o espiritismo é o melhor. Não, o espiritismo só tem um outro olhar que me acalenta mais, que me esclarece mais, que me traz Jesus de volta, que traz Jesus para esse ambiente, Bom, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Já se alongou e agora entendi por que os irmãos pediram para fazer esse horário. Porque ia dar umas 2 horas. Vamos lá. Pai, te agradecemos pela oportunidade, pelo estudo, pela orientação, pela inspiração maravilhosa de tu, de Jesus, dos mentores, que nossos anjos de guarda, de todos os irmãos e irmãs que estão ao vivo e os que estarão posteriormente quando entrar em contato com as nossas redes sociais. Porque no momento em que você entra em contato, seja hoje, seja amanhã, seja daqui a 5 anos, seja daqui a 100 anos, é o momento que Jesus, que Deus, que o seu mentor, que a sua mentora, que o seu anjo de guarda te inspirou, te intuiu para entrar em contato. Porque nada é por acaso. Se o vídeo cai na tua For You, é porque você, ou eu, qualquer um de nós, naquele momento estávamos precisando de uma frase, de um conselho, de uma orientação, ou do vídeo inteiro. Por isso sinta-se grato quando Jesus, quando Deus lhe mostra, de qualquer pessoa que fale de Deus, que fale de Jesus, de qualquer religião, apareça na sua For You, na sua rede social, no seu Quai, no seu YouTube, no seu Instagram, TikTok, qualquer lugar. É Deus, é Jesus, mandando uma mensagem, uma orientação, um conselho, um sinal de alerta para vocês, para mim. Te agradecemos, Jesus, te agradecemos, mentores, mentoras de toda essa população, todos os amigos, amigas que estão e estarão conosco no futuro, pelo estudo, pela orientação, pelo conselho, pelos conselhos que nos deram, e que possamos assimilar, ainda que nos foi chocante, ainda que tenha nos parecido utópico, né, uma utopia, mas nós, no fundo da nossa alma, lá no inconsciente, nós sabemos que tem um fundo de verdade, que o Senhor já nos deu alerta para nos melhorarmos, para voltarmos a confiar em Ti, Jesus, a confiar em Ti, Deus, assim como os apóstolos, assim como quem viveu na carne contigo. Com o Pai Nosso, damos por encerrado o nosso estudo, a nossa orientação, o nosso conselho, a nossa leitura desta tarde. Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Amém. Amém. E amém. Muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima.